Quero ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo. Gente, hoje tivemos um pequeno problema na sala de combinatória de manhã. A gravação começou um pouco atrasada e a gente perdeu a parte do princípio multiplicativo que foi explicado na aula. Para não prejudicar ninguém, eu vou gravar aqui um vídeo bem curtinho, que não vai atrapalhar no tempo de estudo de vocês, só para vocês terem uma explicação por vídeo da parte de princípio multiplicativo, ok? Então, gente, na aula anterior, nós vimos conceitos de lógica, lógica matemática. Como eu expliquei para vocês, é muito importante você ter a lógica matemática sempre bem ativa, porque não importa qual problema você esteja resolvendo, lógica sempre vai te ajudar a resolver os problemas. E agora, mudando um pouco do rumo da combinatória, a gente começou com uma aula mais tranquila, vamos começar a ter um pouco de teoria e cada vez ir caminhando mais próximo das famosas combinações, que é a combinatória, certo? Então hoje a gente vai falar, começando aqui, falando de princípio multiplicativo. Alguns de vocês já conhecem isso aqui, mas é sempre bom reforçar, porque o princípio multiplicativo está implícito em quase tudo que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Então vamos lá. PM, que é a sigla para princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo vai ser usado quando nós vamos ter dois eventos, que eu vou chamar aqui de A e de B. Pode ser mais do que dois eventos, mas primeiro a gente faz o caso reduzido para dois eventos apenas. A e B são dois eventos. Cada um deles tem uma quantidade para acontecer diferente, ou seja, eu tenho N possibilidades do evento A acontecer e N possibilidades do evento B acontecer. Só que qual que é a chave do princípio multiplicativo? Esses dois eventos A e B, eles são independentes entre si. E como eles são independentes, ou seja, um pode acontecer sem que o outro influencie nele, pelo princípio multiplicativo, nós temos que a chance dos eventos A e B ocorrerem é M vezes N, que aqui é a probabilidade do evento A acontecer e aqui é a probabilidade do evento B acontecer. Ah, nossa, foi muito teórico, não entendi do que você está falando. Beleza, vamos para um exemplo. Então, como que a gente pode exemplificar quando que no dia a dia de vocês têm um caso de princípio multiplicativo? Quando vocês têm que escolher duas coisas que elas não têm dependência entre si. Tipo, quando você vai se vestir de manhã e você tem que escolher se você vai colocar uma das suas três blusas e uma das suas três bermudas. Você tem algumas coisas que não têm dependência de si, mas que podem ocorrer ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está no restaurante e você tem que escolher entre três tipos de carne e dois tipos de macarrão. Tá? Você vai formar um prato e esse prato vai ter uma dessas, cada uma de uma carne e um macarrão. Não é um prato saudável, então porque tá faltando vegetais, mas vou reduzir o caso pra gente fazer só assim, tá? Então quando forem comer também sempre coloquem uma verdurinha junto. Mas por enquanto, vamos trabalhar. A gente tem que escolher um dos três tipos de carnes e um dos três tipos de macarrão. Se você quiser fazer esse caso na mão, que é um caso pequeno, tranquilo, o que que a gente pode fazer? Eu vou chamar aqui os tipos de carne, eu vou chamar de 1C, 2C e 3C, ok? E os tipos de macarrão, eu vou chamar de 1M, desculpa aqui, apagar. Eu vou chamar de 1M e de 2M, ok? Isso aqui eu tô querendo dizer tipo 1 de carne, tipo 2 de carne, tipo 3 de carne, tipo 1 de macarrão e tipo 2 de macarrão. Então, como que eu posso montar esse prato, sendo que eu quero montar um prato que tenha uma carne e um macarrão? Eu posso colocar o primeiro tipo de carne com o primeiro tipo de macarrão. Eu posso colocar o primeiro tipo de carne de novo com o segundo tipo de macarrão. Eu posso colocar o segundo tipo de carne com o primeiro tipo de macarrão. E eu posso colocar o segundo tipo de carne com o segundo tipo de macarrão. Eu posso ainda fazer o terceiro tipo de carne com o terceiro tipo, desculpa, terceiro tipo de carne com o primeiro tipo de macarrão.
e eu posso pôr o terceiro tipo de carne com o segundo tipo de macarrão. Vocês percebem que se a gente fizer na mão, assim, a gente consegue ver exatamente quais são as possibilidades, quais são as formas que eu posso montar esse prato, tendo nele sempre uma carne e um macarrão. E quantos tipos de prato que eu posso montar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu posso montar 6 tipos de pratos. E beleza, você fala, "Ah, isso é tranquilo de fazer, eu posso sempre fazer na mão. Por que que eu preciso aprender uma forma de um princípio que me fala como faz isso? Porque vamos supor que você tem 9 tipos de carne, 2 tipos de macarrão, 5 tipos diferentes de feijão, que eu tenho certeza que existe, 7 saladas, e assim vai, assim por diante, ou casos muito, muito grandes que você não consegue mais fazer na mão. Porque pelo princípio multiplicativo, sabendo que a gente tinha que montar o prato com um tipo de carne e um tipo de macarrão, e eu tenho 3 carnes, 3 tipos de macarrão, e eles dois não dependem entre si, então, pelo princípio multiplicativo, eu sei que eu tenho 3 vezes 2 maneiras de montar esse prato, que é igual a 6. Tá, então, ao invés de fazer cada um desses casos combinados, só de saber que esses 2 tipos aqui de comida não dependem entre si, e eu preciso de um tipo de cada um para montar meu prato, o princípio multiplicativo já matou aqui em menos de 3 segundos. É um recorde. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente tem 2 eventos separados, e o evento A tem M maneiras de acontecer, e o evento B tem N maneiras de acontecer. Se a gente precisa que os dois aconteçam, então o princípio multiplicativo garante que a gente tem as possibilidades do evento A vezes as possibilidades do evento B. Sejam eles A, B, C, D, é a multiplicação. Vou fazer com vocês aqui o exemplo que foi feito em sala de aula também. Lucas possui 5 camisetas, 3 bermudas, opa, cruzei as bermudas aqui, 3 bermudas e 2 pares de tênis. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, utilizando necessariamente uma camiseta, uma bermuda e um par de tênis? Então, é exatamente como o exemplo dos pratos que eu mostrei pra vocês agora. Vocês têm. Bom, ele não vai sair. Aqui, quando ele fala que tem que ter uma camiseta, uma bermuda e um par de tênis, a gente já sabe que não existe a possibilidade dele sair sem camisa, sem calça ou sem sapato. Ele não pode ser descalço de casa. Então, a gente tem 5 camisetas diferentes, 3 bermudas diferentes e 2 pares de tênis diferentes. E eu preciso necessariamente sair com só um deles. E essa condição aqui também diz pra gente que a gente não pode estar vestindo 2 camisetas ao mesmo tempo. Ele não pode fazer um estilo legal, ele não pode dar um pé de cada tênis, e não pode colocar 2 bermudas. Então, essa é a condição do princípio multiplicativo também. Então, aqui, a gente pode fazer bonitinho com a tabelinha. Como a gente tem eventos separados, tá? Então, eu vou chamar aqui mais pra baixo. Não queria separar a folha, mas eu posso sempre voltar ali pra cima. Eu tenho eventos separados ali, tá? Então, eu tenho camisetas, bermudas e tênis. De camisetas, a gente tem quantas? 5 possibilidades. De bermudas, a gente tem 3 possibilidades. E de tênis, a gente tem 2 possibilidades. Se eu posso fazer aqui como eu tinha feito antes, eu posso fazer, vamos fazer lá, eu posso ter um C com um B com um T. E eu posso ir fazendo a listinha da mesma forma que eu fiz ali antes. Só que vejam que só por eu ter 5 camisetas, já tem muito mais casos pra gente ficar analisando. E 3 bermudas também vai estender bastante nossos casos. Mas aí, o que que a gente pode fazer? Como a gente sabe que esses eventos são independentes entre si, ele só pode ter um de cada um, e eu não posso ter 2 camisetas simultâneas, ou 2 bermudas simultâneas, ou 2 tênis simultâneos. Você sabe disso, você já percebe de cara que são eventos que são independentes. Então a gente sabe que a gente pode fazer o quê? Aplicar o princípio multiplicativo. Pelo princípio multiplicativo, nós temos 5 vezes 3 vezes 2 formas de se vestir, porque são as 5 camisetas, as 3 bermudas e os 2 tênis, que nos leva a ter 30 possibilidades diferentes de se vestir. Então, agora, depois que você vê essa aula, claro que a coisa mais natural a se fazer é você ir no seu quarto, ver quantas camisetas você tem, quantas calças você tem, quantos tênis você tem, somar todos eles e falar, vou ver pelo princípio multiplicativo de quantas formas que eu posso me vestir. Eu fiz isso depois da primeira aula, pode ter certeza que eu fiz.
Então aqui, a grande preocupação que a gente tem é sempre ver se os casos são independentes entre si. Beleza, gente? Isso era o que eu precisava falar para vocês do princípio multiplicativo. O princípio aditivo e mais exemplos sobre isso, inclusive casos nos quais vocês vão misturar princípio multiplicativo e aditivo, estão na aula de hoje, que vai ser postado junto. E qualquer dúvida, chame a gente. Espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado claro. Desculpa por não ter assistido essa parte, foi um erro meu de não ter começado a gravar. Mas agora pelo menos vocês têm isso. E vocês conseguem ter acesso a essa parte da aula também. Obrigada, pessoal!